Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 6, versículo 1 ao versículo 4. Efésios, capítulo 6, do 1 ao 4. Eu botei aqui, Arthur, o cronômetro, só que o cronômetro não está funcionando não. Vou precisar de um celular com cronômetro, ou o seu ou do Val. O Val vai emprestar. O seu não aquele não fecha nunca? Então o seu é aquele não fecha nunca? 30 minutos. Ok. Aí eu dou aquele toque e dá mais 30, né? Aí depois eu dou o toque, dá mais 30, aí fica bom, Arthur. Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. E aí, Paulo? Beleza? Efésios 6, de 1 ao 4. Abençoa-nos, Senhor, na leitura da Tua Palavra e fale com a gente nesta manhã. Desempeça, ó Deus, nossa mente, nossos ouvidos, nosso coração, e que o nosso coração seja terra boa, afofada pelo Teu Espírito, terra preparada para que a sua semente seja ali plantada e possa germinar a 30, a 60, a 100 por um, produzir frutos para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Efésios capítulo 6, os versículos de 1 a 4, dizem assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que tudo corra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Assim diz a palavra do nosso Senhor. A gente tem já pregado em Efésios já há um tempo, né? A gente tem feito uma série de mensagens na carta aos Efésios, já tem um tempo que a gente tem pregado. Então, a estrutura que a gente tem seguido aqui, que é a estrutura indicada pelo comentário do John Stott, ele divide em 4 áreas. As 3 primeiras áreas já foram pregadas, né? A primeira, que é a nova vida que Deus nos deu em Cristo. Então, o Rafael, ele falou do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10, certo, Rafael? Então, ele falou sobre a nova vida que Deus nos deu em Cristo. Então, carta de Paulo aos Efésios vai estabelecer. O princípio é salvação efetuada em Cristo Jesus. A nova vida dada por Cristo Jesus. Este é o princípio de todas as coisas. Para que tudo que vem depois se estabeleça, a gente tem que ter consciência de que Cristo nos salvou numa cruz, de que não é por merecimento nosso. O Senhor Jesus fez por nós. O Senhor Jesus nos salvou. A partir daqui, ele vai construir. 2, a nova sociedade que Deus criou mediante Cristo. Então, Deus cria uma nova sociedade a partir de Cristo. 3, os novos padrões que Deus espera da nova sociedade, especialmente da união e da pureza. Fizemos a divisão aqui. Eu preguei 2 domingos sobre a unidade da igreja. E o Val pregou sobre a questão da pureza, escolheu lá uma perícope e falou sobre a pureza. 4º e último, os novos relacionamentos para os quais Deus nos trouxe, a harmonia no lar e a luta contra o diabo. Hoje eu vou falar sobre a questão da harmonia no lar. E aí, no outro domingo, sobre a questão da luta contra o diabo. E assim, a gente finaliza esta carta. E esta carta também, nós estamos estudando na casa do Duda e da Simone, com um grupo que nós temos lá toda sexta-feira. Eu e o Val temos seguido ali, que tem sido bênção para a gente. Mas para a gente ver isso, Paulo trabalha 3 questões aqui, que são importantes, com relação à harmonia no lar. Eu vou tocar apenas em um assunto, que é assunto dos filhos e dos pais. Mas nós temos 3 assuntos. 1, esposas e maridos, que eu não vou falar hoje. 2, filhos e pais, que eu vou falar hoje. 3,
servos e senhores, que nós também não vamos falar. Então, nós temos elementos aí para outras pregações futuras sobre marido e esposa e sobre servos e senhores. Mas nós vamos focar hoje nessa harmonia no lar com relação aos filhos e aos pais. E uma pergunta para você refletir nesse início. Para você refletir. Qual o valor de haver paz na igreja se não há paz no lar? Está pensando? Pense. Porque Paulo já trabalhou a unidade na igreja, já trabalhou a paz na igreja, e agora ele vai trabalhar a paz no lar. Então, qual o valor de haver paz na igreja, se na igreja você vai para a igreja, momento de paz, de alegria, de adoração, lá eu levanto a mão, lá eu bato palma, mas quando chega em casa, o bicho pega. Discussão de marido e de mulher, discussão de pais e com filhos, ninguém entra em harmonia. E aí vem essa pergunta, qual é o valor de haver paz na igreja se não há paz no lar? Vou trabalhar o aspecto, e o aspecto importante para a gente, que se chama autoridade. Porque Paulo, ele vai trabalhar a questão da autoridade. Se você não entender a autoridade, vai virar uma bagunça. Não vai ser uma sociedade em Cristo Jesus, salvo em Cristo Jesus, e que cumpre aquilo que Cristo Jesus, de fato, ordena para a gente. A gente não vai ter uma casa que cumpre, de fato, aquilo que Deus ordena para a gente. E a autoridade estabelecida aqui, e eu quero fazer um parâmetro, que eu acho que eu não fiz sexta-feira lá, Paulo, Suzana, eu acho que eu não fiz esse parâmetro na sexta-feira, que a autoridade, ela é dada, ela não é adquirida. Porque assim, a gente, lógico, né, que a gente fala assim, a gente adquire a autoridade, porque a autoridade não é de um determinado cargo. Ah, você é chefe e agora você é o gerente, né, de uma empresa, então você tem autoridade e você manda. Tem alguns que não são gerentes, que têm mais autoridade do que é gerente. Falando errado? Alguma coisa errada? Porque ele adquiriu a autoridade. Se a gente olha pelo viés humano, a gente vai falar assim, olha, a autoridade é adquirida, é verdade, nesse fato é. Mas a gente, biblicamente falando, a autoridade é concedida. Então, Deus é quem dá autoridade. Deus é quem estabelece a autoridade. Aqueles que são do Senhor cumprem aquilo que é estabelecido pelo próprio Deus. E aí a gente vive hoje, na nossa sociedade, uma crise de autoridade, como também vive uma crise de identidade. A gente vive crise de autoridade e a gente vive crise de identidade. E outras crises mais que nós vivemos no nosso tempo. Deixa eu dar uma olhadinha na garganta aqui, para continuar, que ela secou. Falo isso, já dei esse exemplo, em muitas áreas. Jogo de futebol. Flamengo, Vasco. Isso aí pegou, o bicho pegou. Não vou falar de nada não, gente, tá? De resultado, não vou falar nada disso não. Amanhã, meu Botafogo vai jogar. Meu Deus, você vai levar meu amigo aí, ó. Não sei não, hein? Acho que amanhã vai ser ruim para nós. Fluminense. Botafogo e Fluminense. Mas tem uma questão que tem acontecido, o Wagner está rindo, né? Você vai levar um couro. Final, aí esse daqui já está pensando, olha só, já está pensando assim, pastor, claro, final é Flamengo e Fluminense. Tem dúvida disso? Não sei não, vamos ver, amanhã nós vamos ver. Só que tem um problema que se chama hoje arbitragem. Colocaram um negócio lá chamado VAR. Por quê? Né? Por quê? Há uma crise de autoridade. Qualquer coisa agora, o jogador vem lá, Samuel, e peita o árbitro. E alguns até batem, são até expulsos porque agrediram o árbitro. Crise de autoridade. A gente vive crise de autoridade hoje nas escolas. Menino vai lá e pega um barril de lixo, o professor está dando aula, ele vai... Vocês viram isso? Relatado na internet. E joga no professor. Crise de autoridade. A gente vive hoje... Judiciário? A gente vive crises de autoridade dentro de casa com os filhos com relação aos pais. E peita pai, e peita mãe, e não obedece. A gente vive crise de autoridade na igreja. Pastor parece que virou né? Porque, não, que esse pastor você quer... E aí,
crise de autoridade. A gente vive hoje, no nosso país, uma crise de autoridade muito grande. Talvez você vai pegar um viés de outro lado e tal, você pode ter liberdade aqui de pensamento e de levar para todos os cantos. Mas olhe para isso, olhe para o nosso país hoje. Hoje, a gente vive uma crise de autoridade. E a autoridade, ela é internalizada. Se ela não for internalizada, se a gente não perceber que o próprio Deus estabeleceu as autoridades na terra, a gente vai viver em crise diante dela. Então, assim, há uma questão de autoridade. O texto, ele vai fazer uma transição no versículo 21, que é muito interessante. Capítulo 5, versículo 21. Porque esse texto, ele vai assim, do capítulo 5, do versículo 21, até o capítulo 6, versículo 9. Tudo aquilo que nós falamos. Harmonia no lar, estabelece tudo e vai até lá. Ele trabalha essa perícope toda. Nós que separamos, senão eu pregaria aqui 1h30. Então, por isso é que a gente separa. Começa no capítulo 5, no versículo 21. O versículo 21 é um versículo de transição. Vamos ler juntos? Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Então, Paulo vai fazer uma transição da anterior para essa, que todos nós temos que nos sujeitar. O que ele diz assim? Uns aos outros, no temor de... Porque Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, que ele já trabalhou lá no início. Essa sociedade e esse lar só poderão ser harmoniosos se estiverem em Cristo. Se nós acreditarmos de fato que o Senhor, nosso Deus, estabeleceu todas as coisas e nós podemos cumprir, teremos condição de obedecer, teremos condição de ter respeito, de mutualidade. E ele trabalha aqui a questão da mutualidade, da complementaridade, e vai trabalhando tanto para a esposa e marido, tanto para os pais com os filhos e dos servos com os senhores. Por quê? Porque Jesus fez isso. Jesus, no meio de uma cultura que as mulheres eram desprezadas, Jesus se aproximou delas. Jesus deu lugar para elas. Jesus conversou com uma mulher num poço. Jesus confere dignidade à mulher quando defende a mulher adúltera com relação aos homens. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus Cristo é aquele que dá espaço para as crianças. Quando os discípulos iam impedir, Jesus Cristo falou assim: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus é aquele que exerce a sua função como carpinteiro. E é aquele que diz assim: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Jesus Cristo é aquele que estabelece as coisas. E Paulo está trabalhando isso. Marido e esposa, filhos e pais, servos e senhores. E aí Paulo vai e trabalha. Ou seja, mas há... Como é que eu vou colocar aqui? Responsabilidades mútuas. Responsabilidades mútuas. Se os filhos têm sua responsabilidade, os pais também têm. Quando se quebra essa questão, vira uma questão de não autoridade. Então, a gente precisa aprender isso. Nós precisamos nos sujeitar uns aos outros. Mas os pais também se sujeitaram aos filhos? Sim. Sim. Mas como, pastor? Que os pais têm que sujeitar aos filhos? A gente vai ver aqui. O que a gente tem que fazer? Pastor, você está dizendo que eu sou filho. Até que idade que eu tenho que me sujeitar aos meus pais? Quando que eu não me sujeito a eles? Como é que eu faço isso? A gente vai ver aqui também, nesse texto. Mas tão pequenininho, pastor, 4 versículos? Isso, 4 versículos. Vamos hoje conversar sobre essa questão de autoridade e submissão, né, com relação a pais e filhos. Naquela época... E a gente está falando aqui de uma cultura romana já estabelecida, a questão do pai, ou a questão que lá era enfatizado mais a questão do Senhor como pai, e aqui no texto, Paulo estabelece pais. Ele não fala só do homem, ele fala do pai e da mãe. Então a autoridade aqui não está só em cima do homem, mas está em cima dos dois. Os dois receberam autoridade sobre os filhos.
Lá na época romana, era somente o homem que tinha autoridade. E o homem podia fazer o que ele quisesse. O homem podia estabelecer a sua regra como ele quisesse. Então, Paulo ele vai combater esse modelo romano. E ele vai estabelecer um modelo para o cristianismo, para aqueles que são seguidores de Jesus Cristo. Então, a igualdade do valor não é a identidade do papel. A gente precisa perceber isso. A igualdade do valor não é a identidade do papel. Há uma identidade no papel do pai, da mãe, dos filhos, mas há igualdade no valor de pessoas. As pessoas são valorizadas por Deus. Então, a igualdade no valor não é identidade de papel. Então, Deus concedeu essa autoridade vem dele. Mas há responsabilidades na autoridade. Então, para exercer a autoridade, precisa ser exercida com responsabilidade, que está submissa em seu desempenho. Cada um vai se submeter ao desempenho dessa atividade. Então, assim, não é usada de modo egoísta e abusivo, em um benefício próprio, porque alguns pais acabam fazendo isso. Usa essa autoridade de uma forma abusiva e egoísta em benefício próprio, e não é desta forma. Então, precisa pensar sempre no direito da outra parte. Há uma outra parte envolvida. Então, vamos trabalhar agora os deveres recíprocos. Primeiro, dos filhos, depois dos pais, ok? Primeiro, os filhos. Segurem aí, filhos. Todos nós somos, né? Todos nós somos. Quem aqui não é filho, levante a mão. Então, todos nós somos. Há 3 questões que a gente pode trabalhar com relação à questão dos filhos. Uma, a natureza. 2, a lei. 3, o evangelho. Porque se a gente pega essas 3 perspectivas com relação aos filhos, há uma que é natural. Não é uma revelação especial. Corta a revelação especial. Deus introduziu em todo o coração humano algo natural, que é o respeito dos pais. Em toda a cultura. Aquelas que seguem a Cristo e aquelas que não seguem a Cristo. Em toda a cultura é estabelecido o natural de Deus, que obedecem aos seus pais. Certo ou estou errado? Muitos não seguem a Cristo. E eles desobedecem aos seus pais? Há uma questão que ela é natural, vem da natureza. Impressa, João Calvino vai falar que Deus imprimiu no coração de todo ser humano, tanto isso como a divindade. Alguns, e o próprio Calvino, ele vai dizer assim, há uma centelha de Deus no coração de todo bebê que nasce. Todo mundo tem a centelha de Deus. Por isso é que muitos se voltam para o sol, para a lua, para a árvore, para os espíritos. Alguns se voltam para outras coisas que não é o Deus verdadeiro. Porque todos têm uma centelha divina dentro do seu coração. E vão buscar aquele que está fora deles. Como também todos têm no seu coração, da natureza, o respeito com relação ao pai e à mãe. É natural. Deus estabeleceu isso. Então, é um comportamento padrão de toda a sociedade. 2, a lei, a revelação da parte de Deus. E isso, a gente olha para a Bíblia e vê que Deus deu os 10 mandamentos para Moisés, e Moisés passa os mandamentos para o seu povo, para o povo de Deus. O 5º mandamento, o que diz lá o 5º mandamento? Podem falar para mim mais alto? Licenciado, pergunta de prova. O que diz o 5º mandamento, licenciado? Muito bem, passou. Nota 10 para essa pergunta aí. Honrar ao pai e mãe para que se prolongue os dias na terra. 5º mandamento. Vai ter uma discussão grande com relação a isso, tá? Vai dizer assim, alguns vão falar assim, é o 1º mandamento como promessa. Né, que é algo que a gente fala. Alguns teólogos falam assim, não é o 1º mandamento como promessa. Há um 1º mandamento, que é para amar a Deus sobre todas as coisas, e que vai acontecer isso. E alguns vão falar assim, não, mas essa não é a promessa.
A promessa é estabelecida aqui. É uma discussão grande, sabe, com relação a isso, que eu não vou entrar nela aqui. Porque, para mim, sim, é um mandamento que carrega uma promessa. Mas não é uma promessa somente individual. Eu já vi o Val falando assim, pessoa que vive mais, falou assim, olha, esse honrou pai e mãe. Viveu até 98 anos. Honrou pai e mãe até o final. A mãe do Dirley, que está aqui, quantos anos tem a sua mãe, Dirley? 98, que a gente leva a ceia para ela. Esse ano ela faz quantos anos, Dirley? 99. Alguns falam que é agosto, outro é outubro, né? Mas vai comemorar em outubro, né, Dirley? Vai comemorar em outubro. Mas ela fala, não, mas é em agosto. Eu nasci em agosto, porque tinha antigamente aquele problema de registrar depois, né, coisa e tal. Ela fala que é agosto, mas vou comemorar em outubro. Mas ela já está pensando nos 100 anos dela, que ela falou comigo. Pastor, ano que vem eu faço 100. Eu falei, glória a Deus, né? Vamos comer bolo, né? Vamos festejar esses 100 anos aí. Aí, se o Val estivesse lá comigo, o Val fala assim, honrou pai e mãe. Só que essa questão é uma questão que não só individual, é de uma sociedade. Se a família é uma família que honra pai e mãe, a igreja é uma igreja que honra pai e mãe, as bênçãos do Senhor são estabelecidas, parece até com maior quantidade. É impressionante, porque é lei. Revelação especial, a lei divina se encontra aqui. Então, há uma questão dos filhos em obedecer aos pais, primeiro, porque é natural, segundo, porque é mandamento de Deus. Sim, filhos, nós precisamos respeitar os nossos pais. Deus ordenou, Deus mandou a gente fazer isso, é digno da parte do Senhor, não podemos recuar nesse sentido, é mandamento, é ordem. Mas meu filho é desobediente. Filho, volte-se para Jesus, volte-se para Deus, obedeça o seu... Mas você não sabe quem foi meu pai, pastor. Você não sabe quem foi minha mãe, pastor. Pode ter sido o que for, mas o que você tem que fazer é obedecer. É obedecer. Mas ele me bateu muito, ele me maltratou. Hoje eu tenho vários traumas, pastor, por causa disso. Mas você tem que obedecer. Ou seja, é durante a infância, pelo menos, os pais representam Deus diante de nós e são como que intermediários, tanto da autoridade quanto do amor de Deus. Eles são esses intermediários. Eles são o próprio Deus, se eu posso dizer assim, estabelecidos pelo Senhor na criação dos seus filhos. Eu tenho filhas, tenho 2, e sei das minhas responsabilidades diante delas, e quero completar até o fim. Eu já falei para as filhas, olha só, vocês podem casar, podem ter filhos, seus filhos podem ter os seus filhos, mas quando vocês precisarem de mim, eu estarei lá, porque eu sou o pai de vocês. Aí a Adriana fala assim, eu também. Está me imitando, né, mulher? Por quê? Essa é uma coisa que nós temos que ver. E os nossos filhos precisam ter a consciência disso, que os pais estarão lá. Vai ser mais fácil obedecer, muito mais fácil. Quando a gente falar, eu falo lá em casa e elas choram, mas tá bom, pai, tá bom, pai. Ok, minha filha, é isso aí mesmo. E não pode abrir mão dessa história, porque nós representamos Deus. Nós representamos tanto a autoridade de Deus como o amor de Deus na vida dos nossos filhos. Sim, o amor de Deus, amando, alimentando, estando do lado, educando, disciplinando. É o amor de Deus ali, porque Deus nos disciplina, porque disciplina todo filho que ama. Deus faz isso com a gente. Então, nós representamos Deus, né, diante dos nossos filhos, pelo menos quando pequenos. Paulo prefere reforçar o mandamento de Deus como uma promessa e não como uma ameaça. Por isso é que é promessa. E Paulo fala assim, olha, é promessa. Aqueles que obedecerem pai e mãe têm uma promessa, não tem uma ameaça. Então a gente sabe que ela vai para o individual, mas ela é maior na coletividade. Bom, então a gente viu que a obediência dos filhos é uma forma natural. A gente viu que a obediência de filhos é uma questão de mandamento da parte do Senhor, que Deus manda. E a gente vê também que a questão dos filhos em obediência é o Evangelho. Sim, é o Evangelho. Porque
o evangelho, obedecer os pais, isto é, que Paulo diz assim, no Senhor. Está aí, no texto. A gente tem que fazer isso, vai obedecer no Senhor. Os pais têm que não provocar a ira dos filhos no Senhor. As esposas precisam ser submissas aos seus maridos no Senhor. Os maridos devem amar as suas esposas no Senhor. Os servos devem obedecer os seus senhores no Senhor. E os seus senhores não devem, criticar ou ameaçar os servos no Senhor. Tudo é no Senhor. Então, se a comunidade, que é a comunidade do Senhor, ela é estabelecida no Senhor, as coisas vão se encaixar muito bem. A crise da autoridade vai sumir, pelo menos dentro dos nossos lares, pelo menos na vida da igreja, porque nós sabemos que o nosso coração é do Senhor. E o próprio Senhor Jesus nos ensinou isso. Porque o Senhor Jesus Cristo, quando os pais dele, quando ele era ainda criança, sentiram a falta dele, foram procurar por Jesus Cristo. Ele estava no templo conversando com os doutores da lei. E eles falam assim, meu filho, estavam te procurando um tempão, meu filho. Aí, mas pai, mãe, vocês não sabiam que me convinha estar na casa do meu pai? Sim, meu filho, nós sabíamos. E aí a mente criativa do pastor, né? Não está no texto não, tá? Sim, meu filho, mas está na hora de ir embora, vamos embora. Tá bom, pai, tá bom, mãe, olha. Obrigado aí por me ouvirem, tá? Mas eu vou com meu pai. E vai, e obedece. Jesus Cristo obedece os seus pais. Jesus Cristo vai com seus pais. Jesus Cristo diz a palavra que era obediente aos seus pais. O Evangelho estabelece isso para a gente. Você que é crente no Senhor Jesus Cristo precisa olhar para isso. Sim, devemos obedecer os nossos pais porque é Evangelho para a nossa vida. Jesus Cristo fazia isso. Natural, revelação de Deus, mandamento do Senhor e Evangelho para a nossa vida. Até quando deve-se obedecer os pais? Atingir a maioridade? Como é que fica a história? Que é a história assim, olha só, pastor, meus pais não são crentes. Jesus Cristo falou no meu coração. Eu quero me batizar, mas eu ainda sou menor de idade. Como é que eu faço? Não faz. Não faz. Espere chegar à sua maioridade. Não desafie seus pais. Mas pastor, é Jesus, pastor. É Jesus. Sim, Jesus sabe. Mas tem um mandamento dele. Tem um mandamento dele. Converse com seus pais. Se volta para os seus pais. Eu me lembro de uma história. Uma história assim. Cadê a galera aí da tatuagem? Não vou criticar vocês não, tá? Vou criticar vocês não, galera da tatuagem, que não é o meu objetivo aqui, tá? Não é uma crítica não, é um exemplo. Não é já apontaram, não é nada disso, viu, Wagner? Eu sei que você tem um monte aí, né? Brincadeira. Não é uma crítica não, mas eu no início do ministério, eu novinho ainda, de pastor e tal, aí vem um caso para mim que a mãe, a avó, chegou e falou assim, pastor, minha neta fez uma tatuagem grande, pecado, pastor, tem que disciplinar. E eu novinho de ministério, eu falei assim, meu Deus, agora o que eu faço, Jesus? Eu falei, mas é isso mesmo? A gente vai ter que disciplinar? Ela falou, sim, pastor, tem que disciplinar, tem que chamar o conselho e tal. Aí eu falei assim, vamos conversar primeiro? Aí batemos no papo, vamos tomar um café, conversar. Aí eu comecei a orar e ler. Eu fui ler, eu falei assim, eu tenho que ler, eu tenho que me atualizar com relação a isso. Falei assim, vou ler uns pastores bem radicais. Depois eu vou ler uns pastores mais flexíveis. Aí comecei a pegar dentro da igreja presbiteriana, uns que eu conheço, que são bem radicais nessa área, que não pode, é pecado. Falei, vou ler esses caras. Aí li um cara, que eu não vou citar o nome aqui, que eu acho que já é até falecido, e aí ele falava assim lá no seu texto, com relação às tatuagens, eu falei, opa, é esse aqui que eu vou ler. Pare. Aí ele falou assim, você, pastor, que é jovem, pastor, eu conversando com o texto, não sei se você faz isso. Você tem assim um tipo, é maluquice isso, sei lá, tem gente que conversa com botão, com frango quando vai fazer, Como é que você quer ser preparado, franguinho? Eu já vi o pessoal que vem fazer a obra aqui, o eletricista conversa com os fios. Aí eu olhei para ele e falei assim, presbítero da igreja em Auma. Gente muito boa,
Aí eu falei assim, você conversa com o filho? Eu converso com ele. Eu falei assim, você vai passar por aqui, você vermelho entra aqui, eu amarro o vermelho, eu gero isso. Ele conversa com os fios. O pedreiro aqui conversa com a massa. Eu vou botar essa massa ali, é isso, massa. Então, assim, eu converso com os livros. Aí eu estou lá, né, no meu livro, eu falei assim, jovem pastor, sou eu mesmo. Então, jovem pastor, quando você for tratar da questão da tatuagem, eu falei, fala aí. Então, não trate com rigor, trate com moderação, porque isso é algo da atualidade. E ele fala assim, não é na Bíblia, e aí dá o versículo. Eu falei assim, é isso mesmo. E eu lá conversando com o texto, né? Falei, o cara radicalzão fala que é para eu não tratar. Se quiser fazer, você não pode impedir. E que mais não sei o quê, bababá. Aí deu as orientações, eu falei assim, é isso. Obrigado aí, pastorzão. Foi lá, reunimos o conselho, conversamos com a senhora, com a menina. E aí eu falei algumas coisas para ela naquele momento. Eu falei assim, menina, olha só, você tem 16 anos. Para mim, teve uma coisa que foi muito errada. Você pediu a sua avó e pediu a sua mãe? Ela falou assim, não. Eu falei assim, está errado. Porque você está fazendo algo com você está debaixo de uma tutela. Aí ela olhou para mim e falou assim, é verdade, pastor. É crente, né? É verdade. Eu falei assim, além do mais, você fez uma fada, minha filha. Voando ainda. Você sabe o que representa a fada? Nesse mundo espiritual? Não, pastor, não sei. Aí eu falei para ela, que besteira que eu fiz, pastor. Eu falei, pois é. Então, ou seja, a orientação que a gente dá, quando que eu tenho que obedecer os meus pais? Até quando que eu tenho que obedecer os meus pais? Você que ainda não completou a maioridade, olhe para os seus pais. Antes de fazer as coisas, converse com os seus pais. Mas, pastor, agora eu já completei a maioridade. A minha filha mais velha, Giovana, hoje ela está fazendo a UERJ, tem o Enem, né? O Enem, que a UERJ é algo separado, né? Então, ela está fazendo hoje o Enem da UERJ. Já fui lá de manhã, já levei, hoje está um caos, né? Muita gente ali no entorno e tal. Levei, a Giovana, ela está lá fazendo prova, está mandando bronca lá, graças a Deus. Fez 18 anos. Mas eu posso ir sozinha. Não, filha, eu quero levar você. Ela, tá bom. Que tem 9, porque não tem elevador na UERJ, ela vai fazer prova no 9º andar. Ela falou, já tem que subir 9 andares, ainda vou andar até lá. Eu falei, tá bom, te levo lá. Deixo você lá, tudo certo. Depois que fez 18 anos, não obedece mais, aí eu tenho uma orientação para a sua vida, que é a orientação que eu cumpro no meu coração. Sim, já somos maior de idade, eu já sou casado, sou pai de filhas, tenho minha responsabilidade. Você obedece o seu pai ainda? Sim, eu obedeço. Sim, meu pai, papai querido. Se meu papai falar, eu vou falar assim, sim, senhor, meu pai. Sim, senhor, porque eu respeito meu pai. Porque o meu pai é um homem precioso para a minha vida. A minha mãe já está na glória com o Senhor. Mas o meu pai ainda está vivo. E quando ele precisa de mim, eu estou lá. E se ele falar alguma coisa, eu vou considerar. Eu vou falar assim, pai, pode até ser um absurdo isso que você está falando, mas eu vou considerar. Depois a gente conversa. Eu vou te mostrar algumas coisas, se for para fazer mesmo, se o senhor ainda quiser, tudo bem, eu vou fazer. Mas eu vou considerar. Por quê? Porque tem o amor, gente. Eu tenho um amigo presbítero lá em São Paulo, que ele estava dando um exemplo lá do filho, ele falou assim, meu filho, o meu amigo, o filho dele, porque filho é assim, ainda mais menino, né? Menino cresce, às vezes fica até mais alto que o pai. Porque menina não, menina a gente vai achatando para não ficar mais alto que o pai. Não pode ficar mais alto que o pai, não pode ficar mais alto que o pai. Aí, mas o menino não, menino ó, já está da sua altura, Wagner. Daqui a pouco já vai passar. Aí o menino foi assim, o pai fazia assim, né? Com o menino. Aí o menino, ô pai, você acha, pai, que quando eu crescer e ficar maior de idade eu vou te obedecer? Aí ele ficou com aquele negócio na cabeça, né? E o filho foi crescendo. Aí daqui a pouco ele tem que fazer assim, meu filho, ô meu filho. Aí o filho falou assim, pai, daqui a pouco eu fico maior de idade. E você acha que eu vou te obedecer? Ele já tinha refletido naquilo. O pai olhou para o filho, já olha assim, né? Não olha mais assim, olha assim e falou assim, se você me amar, meu filho, você vai me obedecer. O menino começou a chorar. Porque o menino amava o pai. Abraçou o pai e falou assim, sim, pai, eu te amo, eu vou te obedecer. Por amor. Pode ser natural,
pode ter lei, mas se o Evangelho de Cristo está no seu coração, e se de fato você ama os seus pais, você vai obedecê-los. Amém? Amém. Pais, para a gente terminar. Já caminhei bastante com vocês aqui com relação aos filhos. O que os pais precisam fazer? Né? Qual é a função dos pais aqui? Não devem provocar os seus filhos a ira, mas criá-los de modo justo. O texto fala com disciplina e admoestação do Senhor. Se a gente compilir isso aqui, fala de modo justo. Os pais precisam ser justos, serem justos com os seus filhos. Os pais são conclamados por Paulo para, não para desenvolver autoridade. Os pais, vou falar novamente, os pais são conclamados por Paulo não para obedecer à autoridade, mas para colocar o pé na autoridade. Por quê que ele faz isso? Porque na época, né, da lei grega, porque na época que Paulo faz isso, estabelece uma nova forma dentro do povo evangélico, dentro do povo de Cristo, porque na chefia romana havia a paterfamílias. Essa paterfamílias, dentro, né, da lei grega, exercia uma autoridade soberana sobre todos os membros da família, a paterfamílias. Então o pai era a lei estabelecida. Tem um autor chamado William Barclay, ele vai dizer o seguinte: o pai romano tinha autoridade total sobre a família. Poderia vendê-la como escrava, ou fazer os membros trabalhar em seus campos, poderia tomar a lei nas suas próprias mãos, pois a lei assim lhe facultava, e podia castigar como queria, até mesmo aplicando a pena de morte a seus filhos, se quisesse. Aí nós vamos fazer maravilha. E aí Paulo vai falar assim: põe o pé no freio. Não pode ser assim. Então a gente lê, a gente acha assim: Paulo está dando total autoridade sobre a vida dos pais, que agora são pais. Não é mais somente o pai, não é paterfamílias relacionado só ao pai, mas o pai e a mãe. E aí Paulo fala assim: bota o pé no freio. Não é por qualquer coisa. Não é a condenação total. Não é levar à morte. Ele fala assim: disciplina e admoestação no Senhor. Tratar com justiça, porque antes não era tratado com justiça. Antes não era na disciplina e na admoestação do Senhor, no amor do Senhor, como o próprio Deus. Deus é o modelo de pai. Não somos nós o modelo. Essa semana a gente já estudou na liderança, né, já estabelecemos algumas questões, né, que o modelo, se o modelo de fato, ele parte do pai humano estabelecendo as suas regras, nós vamos falhar nisso. O pai humano precisa ter a regra estabelecida do pai divino. O divino é pai. O divino nos ama. Jesus Cristo falou assim: se o pai humano, se o filho lhe pedir um pão, ele vai dar pedra. Se o pai humano sabe dar boas coisas, boas dádivas, e o pai celeste não dará muito mais do que lhes pedirem? Ou seja, o divino estabelece a regra humana. O pai de todos, como Paulo estabelece na carta de Efésios, nós já pregamos sobre isso, ele é pai de todos. Não é Odin, né? Ele é pai de todos. O pai de todos tem suas regras estabelecidas como ser pai. E o nosso Deus, ele fala assim, ele disciplina todo filho que ama. Porque senão é como se andar com os joelhos trôpegos. Deus não faz isso, Deus coloca de modo reto, Deus disciplina, Deus admoesta, e Deus ama, Deus cuida, Deus protege. Manda o teu espírito que orienta a vida dos seus filhos. Coloca como uma galinha, coloca os filhos debaixo das suas asas, que é uma alegoria, né? Um modelo que se faz. Assim como
Deus também coloca os seus filhos debaixo das suas asas, Ele cuida. E o próprio Deus já estabeleceu isso, que os seus filhos estarão com Ele por toda a eternidade. Não precisamos ter dúvida nisso. Aqueles que são salvos em Cristo Jesus estarão com Cristo Jesus na autoridade, porque Deus prometeu e cumpre. Como os pais precisam agir com relação aos seus filhos? Assim. Respeite, ame, cuide, discipline, mas de forma justa, coerente, não violenta. Não olhando, se você está naquele momento de raiva, não discipline, porque você vai dar mais do que merece. Vai dar mais do que merece, então não faça isso. Se acalme o coração, fala assim, eu vou fazer como o pastor falou, como o meu Deus faz. Eu vou acalmar o meu... Deus não precisa acalmar o coração, porque Deus é perfeito, mas nós precisamos. Então, eu vou acalmar meu coração, vou fazer aquilo que o pastor falou, e quero agir, Senhor, me ajude a agir de forma justa, para ser um pai, uma mãe, que haja com justiça diante do Senhor. É assim que os pais precisam proceder. O pai cristão tem a sua autoridade derivada de um só Deus e Pai de todos. Isso está lá no capítulo 3, versículos 14 e 15, capítulo 4, versículo 6. Assim deve cuidar de sua família como Deus cuida da dele. Deus é o modelo. O amor dos pais para com seus filhos se expressa em ajudá-los a desenvolver pleno potencial deles. Porque Deus o faz assim com a gente. Ele nos orienta para que nós desenvolvamos o nosso pleno potencial. Sejamos tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos nessa sociedade. E o que nós temos que fazer com nossos filhos? Ser como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade, para que eles desenvolvam tudo aquilo que eles possam desenvolver aqui na terra. Todo o investimento necessário, todo o amor, todo o direcionamento, toda a correção necessária para que esses filhos alcancem o potencial que eles precisam alcançar. Então, os pais vão direcionar os seus filhos. Calvino diz assim, sejam acalentados com afeição, tratai deles com brandura. Quer que eu fale de novo? O que Calvino falou? Sejam acalentados com afeição, tratai deles com brandura. Agora tem um pesado aqui, Martyn Lloyd-Jones. Também não é mais uma crítica, do Martyn Lloyd-Jones não é minha, mas o Martyn Lloyd-Jones, ele diz assim, se os pais dedicassem tanta atenção à criação dos seus filhos, quanto dedicam à criação de cachorros e flores, a situação seria muito diferente. Martyn Lloyd-Jones. Ah, o pastor falou aquilo. Não fui eu não. Martyn Lloyd-Jones. Martyn Lloyd-Jones. Se os pais dedicassem tanta atenção à criação dos seus filhos, quanto dedicam à criação de cachorros e flores, a situação seria muito diferente. Certamente a preocupação predominante dos pais não é apenas que seus filhos se submetam à autoridade, mas sim que através disso cheguem ao conhecimento de obedecer o Senhor Jesus. Para fechar, concluindo. Se nós pais conduzirmos os nossos filhos ao coração de Cristo, a obedecer a Cristo, vai ser excelente, porque essa é a minha oração. Sabe o que eu oro pelas minhas filhas? Uma está ali, a outra está fazendo o Enem. Desde pequenininha, vou falar uma coisa que eu faço. Talvez você fale, pastor, isso é penteca pra caraca. Às vezes eu sou, acho que eu sou. Vou lá para o quarto dela, na porta do quarto dela, joelho, levanto minhas mãos. Senhor, abençoe minha filhinha, Senhor, está passando por isso. Jesus, seja com ela. Algumas vezes é de madrugada, algumas vezes de noite, não deixo que elas vejam, não. Deixo não, mas estou lá, clamando ao Senhor. Oro por elas e todas as minhas orações. O que eu mais oro, eu falo assim, Senhor, que elas sejam tuas. Porque eu tenho certeza, Jesus, se elas forem salvas por Cristo Jesus, se elas forem fiéis ao Cristo Jesus, elas terão uma vida abundante aqui na terra. Senhor Deus, seja com as minhas filhas, Senhor. Que elas te amem, que elas te obedeçam, que elas te sigam. Se nós, os pais,
colocarmos os nossos filhos na presença do Senhor, nos ajoelharmos na presença do Senhor. O Senhor, eu tenho certeza, porque a sua palavra já o diz, conduzirá. E eu chamo você, faço um apelo final para que você faça isso como os pais. Filhos, obedeçam. Se você já é maior, você tem amor, obedeça por amor. Ah, pastor, mas isso é um absurdo. Considere. Porque os seus pais não querem mal para você, eu tenho certeza absoluta. Se às vezes te dá um não, é um não para te proteger. Eu tenho isso na minha pele. Às vezes, esse não faça, ou aborrecido, ficou triste, chorou, considere. Você pode ter certeza que poderia ter acontecido uma tragédia lá na frente, e ela não vai acontecer, porque os seus pais te protegeram com o não, seus pais te protegeram com, às vezes, certos aborrecimentos. Os seus pais já viram coisas que vocês não viram. Pais, nós precisamos, principal para a nossa vida, é colocar os nossos filhos diante do Senhor, orar por eles, para que eles tenham a plenitude daquilo, que tudo que eles podem ser, para a glória do Senhor, no nome de Jesus. 44 minutos, Arthur. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por tua palavra. É linda, preciosa, acalentadora. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos fala de uma forma profunda. Ah, Deus, eu peço no nome de Jesus, haja no coração dos filhos, haja no coração dos pais, Senhor. Nos levem a amar os nossos filhos cada vez mais, a dedicá-los ao Senhor. E se eles já estão na maioridade, se eles não vão para a igreja, se eles querem buscar outro caminho, nós continuaremos orando ao Senhor por eles, Senhor, para que o Senhor os salve, para que o Senhor os livre, para que o Senhor os conduza por caminhos planos, retos, caminhos do Senhor. Por favor, ó Deus, eu rogo ao Senhor as tuas bênçãos, nos proteja, porque nós somos os teus filhos, nos abençoe, porque nós somos os teus filhos, que a tua vontade seja cumprida em nós, para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém.